Vamos lá. Hoje é dia 14 de junho, pós-jogo seleção, né? Pós-jogo Brasil e Marrocos ontem. E eu odiei esse jogo, tá? É um jogo que eu não quero lembrar pro resto da minha vida. Por quê? É um jogo que não fez sentido pra mim. Mas eu vou começar contando como é que foi ontem, né? Eu tô aqui no Maranhão, vou passar um tempo aqui. E aí eu procurei um lugar pra assistir um jogo, pra não ter que assistir aqui em casa, no apartamento que eu tô. Então, a gente procurou um local, tal, pagou o ingresso, tal, não sei o que, sentou. E o que já fiquei puto no começo foi: quem gosta de assistir futebol mesmo, ele gosta de assistir a pré-narração, pô. Se o jogo começa de 7 horas, vai ter pré-narração a partir das 5, a partir das 4 horas. Eu gosto de escutar estatísticas, né? O que é que os caras falam, o que é que os comentaristas falam. E aí quando eu cheguei nesse local, primeiro, tinha uma banda passando um som. Então não dava pra escutar nada do que tava passando no telão. Não dava pra escutar o pré-jogo, sabe? E pra vocês terem noção, essa banda ficou tocando até a seleção brasileira entrar no campo. Entrou Marrocos, entrou a seleção brasileira, fizeram as suas filas e a banda continuava tocando. Então eu fiquei muito puto com isso. E banda ruim, inclusive. Aí fiquei muito puto e tal, enfim, começou o jogo e, enfim, foi o que vocês sabem. E do jogo, assim, eu particularmente não gostei desse jogo em quase nada. Se a gente for começar a falar, eu vou começar a falar do porquê Igor Thiago é titular. Por que esse cara é titular, velho? Pô, é uma história muito massa, ele é uma superação de vida muito boa, mas não tem por que esse cara ser titular. Segunda coisa, se que não entra, praticamente não entra nem amistoso. Por que esse cara é convocado? Então, uma coisa que VS falou isso precisa ser investigado. Precisa ser investigado, pô. Os jornalistas precisam investigar o que acontece para o Endrick ser tão preterido dentro da seleção. Ou ser tão preterido por Ancelotti. Então, isso precisa ser investigado. Mas algo que me deixa assim, Porra, Casemiro, velho. Casemiro não é mais seleção, mano. Um leão no treino, é um leão no treino. Mas esse cara não é mais seleção, velho. O cara não consegue dar um pique pra recuperar a bola, um pique pra o volante é o cara que ele vai buscar a bola, ele vai recuperar a bola. E assim que ele recupera, ele já vai começar a nova jogada. Já pega a bola aqui, já vira, já trabalha, já vai buscar de novo, já vira a bola, já vira pro lateral direito de lá, pega a bola, vai buscar no meio, volta, vai buscar na zaga, joga pro meio. É o cara que ele vai fazer tudo ali. Eu era volante, eu sei como é que funciona o jogo de um volante. E Casemiro não é mais esse cara, velho. Fabinho, quando entrou, ok, fez um bom jogo, né? Melhorou um pouco ali o meio-campo do Brasil. Mas Casemiro não é mais esse cara, velho. Bruno Guimarães um pouco apagado. Ele é muito bom, mas ele tá muito apagado nesses últimos jogos. Então, assim, a gente não tem meio, velho. A gente não tem meio. Ancelotti deixa pra trocar o meio. Outra coisa, um erro de Ancelotti. Ele deixou pra trocar o meio ali, colocar Danilo, porra, faltando 20 minutos pra acabar, se não me engano, né? Ele colocou 30 minutos no segundo tempo. Como é que deixa trocar? Como é que o cara vai trocar o meio? No intervalo ele trocou, ele colocou Fabinho, ok. Mas Danilo é o cara que a gente sabe que ele tem, sabe? Então assim, ele vai pra cima, ele é jovem, ele tem um fôlego, ele tem um pulmão de aço, pô. Então por que colocar o cara faltando 20 minutos? Fabinho, ele é bom, mas ele também não tem mais pulmão. Não tem mais pulmão. Esse meio campo não dá mais pra entrar com o Casemiro titular. Não dá. E principalmente Danilo, Fabinho. Titular no meio campo é Danilo. O cara tem garra, o cara quer mostrar o futebol. O cara joga muito, ele sabe articular, ele sabe buscar, recuperar a bola, passar. Então a gente precisa colocar Danilo no meio de campo. Danilo como lateral direito, esquece, velho. Esse cara não era nem pra ter ido pra Copa do Mundo. O problema é que a gente não tem mais lateral direito, né? A gente não tem opções. Wesley era o cara da lateral. Se você for ver o jogo de ontem, me dá muita saudade de Daniel Alves. Eu fico morrendo de saudade de Daniel Alves, porque ontem a gente não teve praticamente nenhum cruzamento do lateral direito. De um lateral direito de origem, que vai pra ponta, que cruza, que vai de novo e cruza. Antigamente, quando o Daniel jogava ainda, eu reclamava muito dele porque ele cruzava muito.
Ah, esse cara só sabe fazer isso. Mas depois eu entendi que é o papel do lateral. E obviamente voltar para marcar, mas quando ele tá na ponta, que ele vai para cima, ele tem que cruzar. E a gente não tem esse cara que cruza, a gente não tem esse cara. O Wesley era o cara que estava começando a fazer isso, era o cara que ia para cima, que cruzava, que marcava, a gente não tem. Mesmo se o Militão fosse convocado, ele também não tem essa mentalidade de ir para cima e cruzar. Ele é mais um defensor. Então a gente não tem. Aí o cara vai colocar Ibanez na lateral e o cara ficou perdido, velho. Perdido. Douglas Santos, não vou falar desse cara. Jogo incrível, tá? Primeira Copa, se não me engano dele, jogo incrível. Vai melhorar com o tempo, deve estar nervoso, todo mundo deve estar nervoso, mas o lateral esquerdo da seleção conseguiu segurar. Tá? Eu até anotei aqui algumas coisas para não esquecer de falar. Matheus Cunha não é o nosso 9. Matheus Cunha não é o 9 da seleção. Ele joga bem? Ele joga. Ele é um cara que ele vai para cima, ele tenta, mas não é o suficiente para esse cara ser o 9 da maior seleção do mundo, velho. Uma camisa que era de Ronaldo, mano. Uma camisa que foi do Imperador, de Adriano Imperador. Então, assim, Matheus Cunha não é nosso 9. Tá? E aí, mantendo na frente ali, né, na parte de atacante, Endrick, se não me engano, se for olhar pelo que aconteceu ontem, que Matheus Cunha é titular e entrou de reserva, aí entrou Igor Thiago, Endrick, ele não é nem o terceiro reserva, ele é o quarto. Então ele não vai ter chance ali, ele não vai ter chance. E o que me deixa mais perplexo é que o cara sempre que entra no Lyon, sempre que entrava no Real Madrid, e sempre que entra na seleção brasileira, ele resolve. E por que cargas d'água esse cara não entra na seleção brasileira? Então isso precisa realmente ser investigado. Isso não faz sentido. E aí eu venho falar um pouco de Vinícius. Porra, Vinícius Júnior, ele é um bom jogador. O melhor jogador do mundo. Mas sabe aquele molho? Porra, o cara... Eu vi uma estatística que ele tentou 15 dribles. Ele só acertou 3. Ele tentou 15 jogadas e só acertou 3. Ah, Lucas, mas ele nessas 3 fez um gol. Ok, isso é importante. Mas será que ele tem que errar 12 tentativas? 12 tentativas. E isso não é de agora, isso é desde sempre da seleção brasileira. Ele tem que errar 12 tentativas. Então o Vinícius Júnior é um cara que ele parece ser intocável ali na seleção brasileira, e vendo o histórico de Ancelotti de mudanças e substituições, ele nunca vai ser tirado daquela seleção. E ele vai jogar os 90 minutos praticamente todos os jogos. Então, jogando mal ou jogando ruim, ok, ele vai jogar. E tudo bem, porque naquela ponta ali, a vaga é dele, não tem outro. Eu não curto muito aquele branquinho lá, Martinelli, eu não curto. Tá? Eu prefiro Vinícius, porque ele vai pra cima, ele erra, ok, mas a gente só tem ele. E ele é imprevisível, a qualquer momento ele pode fazer um gol ali importante. Eu não sei se eu já falei de Rafinha, mas eu vou ser sincero, Rafinha não dá. Rafinha não dá pra ser titular da seleção. Ele é um puta de um jogador no Barcelona, indiscutível. Mas Rafinha não é jogador de seleção. Rafinha não é jogador de seleção, velho. Porra, é tão difícil enxergar isso que tá acontecendo. Rafinha não consegue finalizar um drible, mano. Rafinha não dá um chute no gol. Ele deu 2 chutes ontem, 3, mas totalmente não foi pro gol. Ele não tem aquele cuião mesmo, sabe? De ir pra cima, de atacar. Ele é um ponta direita, ele tem que ir pra cima. Toda vez que Luiz Henrique entra no lugar dele, ele entra melhor. Toda vez ele entra melhor. A gente sabe que Luiz Henrique, titular, não dá certo, mas ele entra melhor. Então Rafinha não é titular da seleção. Aí eu preciso falar aqui realmente de Alisson, né? Ah, que falta de sorte nós temos como brasileiro, velho. Alisson, titular de uma seleção brasileira. Esse gol que a gente levou ontem foi falha de todo mundo, falha da zaga, ok, mas a falha de Alisson no gol que o Marrocos fez ontem é indiscutível. Indiscutível. Porque se o jogador do Marrocos já estava cercado por 2 zagueiros brasileiros atrasados, ok. E se for sair, sai com velocidade. Sai com velocidade. O cara sai pra tirar uma bola que vai chegar. O cara sai lento, velho. Alisson saiu lento da área. É por isso que ele levou aquele gol besta, horrível, nojento.
sabe? E aí você vai colocar um Fábio, por exemplo, que tem quase 45 anos, eu acho, né? Quase 45 anos, ele não ia levar esse gol. Fábio não ia levar esse gol. De repente, Hugo do Corinthians poderia levar esse gol, mas Fábio não ia levar esse gol. Então, Alisson, ele não é mais titular da seleção brasileira. Eu não sei o que esse cara tá fazendo ali. Extremamente pesado. Pesado. Fez uma defesa muito boa, fez. Mas não é mais titular da seleção brasileira. E eu preciso falar aqui e perguntar: por que Ancelottizinho, meu treinadorzinho, por que você não faz alterações corretas? Por quê? O que é que tá acontecendo? Porque a gente tem um time que não cria, a gente tem um meio que não sabe jogar bonito, a gente tem um meio que não vai recuperar a bola, a gente tem um volante que é pesado, a gente tem um time que não sabe criar, que não sabe jogar bonito como é a seleção brasileira, e o velhinho não muda. O velhinho não muda. Ele não tem culhão pra mudar. Então assim, o meu resumo do jogo ontem é: jogo horrível, jogo nojento, e que precisa muito mudar. Obviamente, quando o Neymar entrar, ele vai mudar a cara da seleção brasileira. E claro, né, eu preciso botar o pé no chão e saber que ele não vai mudar logo de cara, porque ele tá sem ritmo de jogo, ele tá, né, ele não treinou ainda, ele tá quase um mês sem treinar. Então ele vai precisar aí de muito tempo para conseguir pegar ritmo de jogo. Então eu não sei se isso vai ser na fase classificatória, na fase de grupos, eu não sei se isso vai ser no mata-mata, e eu não sei se ele vai conseguir jogar 90 minutos nessa Copa. Mas que Neymar com uma perna melhor que todo mundo é. Neymar jogando um tempo vai ajudar a seleção brasileira? Vai. Então, a torcida é que Neymar se recupere o quanto antes, pelo amor de Deus, que Ancelotti comece a fazer essas alterações, tire esse Rafinha titular, tire Casemiro titular, coloque Danilo, coloque Luiz Henrique ou Hendrick, para que a seleção comece a ganhar culhão, garra, vontade. Fechou? Esse é meu resumo do jogo de ontem, Brasil e Marrocos, um jogo muito ruim. Tá muito quente aqui no Maranhão, não passa um vento por R$1. Eu vou pra academia agora e no próximo jogo a gente se vê com mais resumos. Eu não sei nem um nome pra esse quadro aqui no YouTube, né? Eu vou criar um nome pra esse quadro aqui pra resumir alguns jogos, pelo menos na Copa. E é isso, fechou? Não sei nem se tá estourado aqui a gravação, mas eu acho que não. Fechou? Até o próximo jogo.